Agora a gente traz as últimas informações sobre a pandemia do novo coronavírus aqui no estado de Alagoas. Vamos entrar em contato ao vivo com a nossa repórter Maria Maciel e vai trazer exatamente os números já atualizados. Aliás, Maria, muito boa noite para você. A CESAL já divulgou esses números? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Já divulgou sim, a gente já tem os dados do boletim epidemiológico. Já passamos, inclusive, dos 8.000 casos confirmados aqui no estado. Para ser exato, são 8.056 casos confirmados, 385 mortes. Nós tivemos 17 novas mortes de ontem para hoje e mais 476 casos notificados da Covid-19. Com relação aos casos em investigação, esse número é de 1.322 pessoas aí que estão sob suspeita de ter se contaminado com o coronavírus. Os recuperados, 4.568, a gente está chegando também a quase 5.000 pessoas, né, que se livraram aí dos sintomas, né, fizeram todo esse tratamento, isolamento domiciliar e já estão recuperados. Com relação à ocupação dos leitos, né, a ocupação total de leitos no estado é de 61%, UTI 72% e leitos clínicos 57%. Então, esses são os dados do boletim divulgado hoje. E eu vou falar agora com o secretário de Estado de Saúde, secretário Alexandre Aires, para falar um pouquinho dessa questão da curva. Secretário, a gente está vendo aí casos confirmados, uma média de 400 casos por dia. Essa curva ela vai continuar subindo aí pelos próximos 20 dias? Qual é a estimativa que vocês fazem? Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Os dias do começo de junho serão muito duros aqui em Alagoas. Segundo dados da nossa equipe epidemiológica, que estudam essas curvas todos os dias, dialogando também com pesquisadores da UFAL, a tendência é que a gente tenha um crescimento ainda nos primeiros dias de junho, nos próximos 20 dias, que vai acentuar esses números e a gente vai ultrapassar os 10.000 casos rapidamente. Agora, isso tem a ver com o avanço da contaminação, do contágio? Isso tem a ver com o avanço da contaminação, que já era esperado. A gente não conseguiu manter o nosso nível de isolamento social em torno dos 60% mínimos que era o desejado, então a população descumpriu muito as determinações governamentais no que diz respeito ao isolamento social. E um outro fator importante para esse crescimento é o aumento da testagem. A gente está testando cada vez mais casos, a nossa ideia é isolar essas pessoas rapidamente, por isso que a gente tem aumentado os testes e por isso, como você bem disse, durante essa semana, quase que todos os dias nós tivemos mais de 400 casos dia positivos. Agora, quando a gente fala nos próximos 15, 20 dias, isso vai ser reflexo dessa semana passada, dessa semana agora, que novas pessoas podem estar sendo contaminadas. Isso, a contagem e os reflexos do aumento de casos, a gente conta sempre 15 dias atrás. Então, são quando as pessoas se contaminam e após 7 dias elas passam a apresentar os sintomas. Isso é o que tem explicado a ciência, não só aqui em Alagoas, como no Brasil e no mundo. Então, os reflexos dos descumprimentos do mês de maio nós iremos sentir agora no mês de junho. Então, por isso que a tendência é que a gente prorrogue o decreto que vai se findar no próximo final de semana, para que a população, mais uma vez, que a gente faça mais uma tentativa, Maria, junto à população, de que todos compreendam que esse desafio é um desafio conjunto da sociedade, não é um desafio somente do poder público. Essa prorrogação deve ser por, no mínimo, uns 15 dias? Olha, a ideia é que a gente prorrogue por mais 10 dias o próximo decreto e a gente vai estudar novas medidas durante o começo do mês de junho. Quando a gente fala muito nessa curva de crescimento, isso significa que esses números eles vão aumentar ou manter esses números atuais, essa média de casos confirmados, média de mortes? Não, a tendência é que a gente tenha um aumento nos casos positivos. Nós estamos trabalhando para abrir cada vez mais leitos para que a gente tenha condição de tratar a nossa população. Uma outra medida muito importante que a gente tem empreendido é um diálogo mais forte com a atenção básica. O cidadão está sentindo a necessidade de ser atendido rapidamente. As pessoas não podem depender exclusivamente das UPAs, não podem já chegar com estados, com quadros de moderados a graves. Isso dificulta o tratamento. Então a ideia é que a gente monitore e fortaleça cada vez mais a atenção básica em Maceió e nos municípios do interior, para que o cidadão tenha um acesso rápido assim que ele apresentar os primeiros sintomas e a gente possa tratar esse paciente precocemente. Existe uma possibilidade de colapso em alguma unidade hospitalar? A gente vê o exemplo aí do Hospital da Mulher, que está quase aí chegando no seu limite.
Olha, a gente tem perspectiva de colapso em algumas unidades. O Hospital da Mulher vem fazendo um belo trabalho, uma equipe muito aguerrida, mas eles estão muito lotados. O Hospital da Mulher está muito cheio e a gente tem trabalhado, inclusive, com a possibilidade de ampliar o número de leitos de UTI, já que aquele hospital vem dando uma bela resposta nesse enfrentamento. Já que o decreto ele vai ser prorrogado, não existe, então, o que se falar de abertura da economia. Mas ontem saiu uma portaria, né, de que foi criado um grupo de trabalho justamente para pensar, né, criar esses protocolos para quando terminar esse isolamento social. Como é que vai ser esse grupo de trabalho? O que vocês estão pensando aí com relação a essa reabertura da economia? Olha, veja, o governo tem trabalhado com muita serenidade e muita prudência. Não dá para a gente discutir a reabertura só quando o decreto acabar. A gente precisa vir dialogando, vendo as possibilidades, quais os espaços econômicos que a gente pode ir iniciando a abertura para que não tenhamos efeitos danosos como outros estados que abriram e depois tiveram que fechar. Então a ideia é que a gente tenha muita prudência e eu venho dialogando com o secretário Rafael Brito, com o secretário Joel Santoro, com o secretário do Gabinete Civil Fábio Farias e com o governador Renan Filho, para que a gente encontre esses meios para que, assim que possível, a gente possa ir retomando a normalidade da vida econômica em Alagoas. E isso deve acontecer de forma gradual? Sem dúvida, isso vai acontecer de forma gradual e está sendo estudado pelos técnicos dessas secretarias que eu já citei, para que a gente possa ir anunciando. A criação do grupo foi nada mais, nada menos do que a comunicação oficial de que a gente já vem se preparando e se organizando para que no momento que for possível a gente possa retomar a normalidade econômica aqui em Alagoas. Então, só para a gente encerrar, qual é o recado aí para a população? Olha, o recado é aquele recado de todos os dias. A gente precisa da participação do cidadão. Eu sei que todo mundo está muito cansado de ficar em casa, ninguém aguenta, todo mundo quer retomar a sua vida normal. Mas para que isso seja feito, para que a gente saia mais rápido do isolamento social, a gente precisa muito da colaboração de vocês. Nós precisamos evitar aglomerações e quem precisar sair de casa, que utilize a máscara, que se proteja, que evite pôr a mão nos olhos, que a gente faça a nossa higienização pessoal para que Alagoas possa voltar rapidamente a ser esse belo estado que tanto acolhe bem os turistas e os nossos cidadãos. Certo. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Então, Tiago, é isso. A gente viu aí, então, que esse decreto, que termina agora no dia 31, deve ser prorrogado por mais 10 dias, por conta aí justamente do crescimento do número de casos confirmados da Covid-19. Então, só recapitulando, são 8.056 casos confirmados, 385 mortes. Então, a gente vem registrando aí uma morte 15, 17, 21 mortes por dia. Daí a importância das pessoas se conscientizarem e ficarem em casa. Voltamos com você.